Durante o século XV houve algumas tentativas de reforma da igreja, porém essas tentativas de reforma estavam direcionadas mais a questões práticas, à vida, a questões relacionadas ao dia a dia. Junto a esse movimento, havia também um outro movimento mais radical, que não estava preocupado somente com as questões práticas, mas também com as questões doutrinárias. A preocupação principal era moldar a vida das pessoas e a doutrina da igreja ao Evangelho e à Palavra de Deus. Dentre as várias pessoas que faziam parte desse movimento, os dois nomes principais são John Wycliffe e John Hus. E é sobre John Wycliffe que nós vamos falar hoje na nossa série Servos de Deus, essa série que é baseada no livro do pastor Franklin Ferreira, livro de mesmo nome, que tem por objetivo fazer uma análise panorâmica sobre a vida de 32 grandes homens de Deus aí na história da igreja. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica, e hoje então nós vamos falar sobre John Wycliffe, esse grande homem de Deus responsável aí por traduzir a Bíblia Sagrada para o idioma inglês. Podemos dizer que foi um pré-reformador, enfim, de grande importância aí para a nossa história, para a história do cristianismo. John Wycliffe nasceu por volta de 1320 em Hipswell, na Inglaterra, no condado de Yorkshire. Ao que tudo indica, ele teve uma infância tranquila, indo logo cedo estudar na Universidade de Oxford. Oxford era considerada a principal universidade da Inglaterra na época, porém, ao invés de estudarem as escrituras, eles gastavam tempo estudando a teologia filosófica de John Duns Scotus. Porém, em meio a tudo isso, havia um erudito em Bíblia ali, chamado Thomas Bradwardine, que influenciou muito a vida de John Wycliffe e se tornou posteriormente o arcebispo de Canterbury. Bradwardine estava terminando a sua carreira, enquanto Wycliffe estava começando a sua. Entretanto, o Bradwardine teve uma influência muito grande na vida de Wycliffe, pois ele fazia questão de enfatizar que Deus salva os pecadores por meio de sua livre graça. Wycliffe, então, nessa época, dá seguimento aos seus estudos, vindo posteriormente até mesmo a trabalhar para a coroa inglesa. Falando sobre isso, o pastor Franklin vai dizer no livro o seguinte: Wycliffe colocou-se a serviço da coroa, ajudado por João de Gaunt, o duque de Lancaster, filho de Eduardo III. Gaunt foi um regente da Inglaterra entre 1377 e 1381, depois da morte do pai, enquanto Ricardo II não tinha idade suficiente para reinar. Na época, havia tensões entre o trono inglês e o papado romano, em especial com referência a certos impostos que o papado exigia da Inglaterra. Wycliffe saiu em defesa da coroa, atacando a teoria que dizia que o poder temporal se origina do espiritual. Ele participou também de uma embaixada em 1375 em Bruges, na Bélgica, em que se discutiu com os legados do Papa os pontos em debate. Parece que sua lógica inflexível, aliada à falta de senso da realidade política, deixava-o pouco apto para o serviço diplomático, e por isso ele não voltou a ser enviado em missões semelhantes. A partir de então, Wycliffe tornou-se o principal polemista que o Estado inglês empregava contra seus inimigos na igreja. O debate em que se envolveu, somado ao escândalo do Grande Cisma, conduziu Wycliffe a posições cada vez mais ousadas, em que ele atacava não apenas o Papa e os poderosos senhores da igreja, mas também os poderosos do Estado. Em seu entendimento, assim como o poder espiritual tinha seus limites, o temporal também os tinha. Ele também argumentou que apenas o governante piedoso pode exercer a autoridade corretamente, e que governantes ímpios não têm autoridade legítima, sejam eles nobres, reis ou papas. Ou seja, então ele faz aqui uma clara distinção entre o poder da igreja e o poder do Estado, ou seja, indo contra a ideia de que o Papa, de que Roma tinha autoridade
para poder interferir nas questões do Estado. Mas esses posicionamentos foram criando um cisma entre o Wycliffe e a igreja, inclusive na Universidade de Oxford, onde o Wycliffe dava aula. Ele tinha ali muitos admiradores. Ele é considerado aí a estrela da manhã da Reforma por ter tido coragem de se levantar contra o Papa. Ele chegou a afirmar que o Papa corrupto ele é maligno e anticristão por ser a própria falsidade e o pai das mentiras. Além disso, ele também criticou a venda de indulgências, criticou o sistema hierárquico da igreja. Nessa crítica, ele chegou a chamar os clérigos de adúlteros da palavra de Deus. Negou também a realidade da transubstanciação, que é aquela ideia romana de que na ceia o pão e o vinho se transformam na substância do corpo de Cristo. E para concluir tudo isso, ele chegou a dizer que a pregação do evangelho tem mais poder, tem mais efeito do que qualquer sacramento. Ou seja, as ideias de Wycliffe significavam que o sacerdote ele não tinha o poder detentor ali da salvação de ninguém. Em 1377, então, o Papa Gregório condenou os ensinamentos de Wycliffe e pediu que a Universidade de Oxford o demitisse. Por insistência de Simon Sudbury, que era o arcebispo da Cantuária, o reitor da universidade convocou uma assembleia para discutir os ensinamentos de Wycliffe quanto à ceia e, por uma estreita margem de votos, ele foi condenado. Ainda que seus escritos tenham sido banidos, muitos ali em Oxford o defendiam e então as autoridades não ousavam tocar nele. Durante vários meses ele permanece encarcerado na própria casa, privado aí da sua liberdade, mas com permissão para continuar escrevendo. E é aí então que ele continua escrevendo e passa a escrever textos ainda mais incisivos contra aquilo que ele considerava errado. Com o passar dos anos ele foi dando cada vez mais ênfase à autoridade das escrituras e viu a necessidade então de colocar a Bíblia na mão do povo. E é aí que ele começa então o seu trabalho de tradução da Bíblia para o seu idioma. Como ele não dominava o hebraico e o grego, e nenhum dos que com ele ali trabalhavam, eles usaram a Vulgata Latina de Jerônimo e traduziram então do latim para o inglês. Wycliffe foi um homem muito produtivo. Além da tradução da Bíblia, ele produziu vários outros escritos, tratados sobre lógica, sobre metafísica, além, claro, de sermões. Num desses sermões, intitulado O Amor de Jesus, Wycliffe descreve ali todo o seu amor por Cristo. E eu quero ler aqui um pedaço. Olha o que ele diz: a não ser que um homem seja primeiro purificado por provações e tristezas, ele não pode alcançar a doçura do amor de Deus. Ó tu, amor eterno, inflama minha mente, para que eu ame a Deus, que incendeie tudo, menos o seu chamado. Ó bom Jesus, quem mais poderia me dar o que sinto de ti? Agora, tu deves ser sentido e não visto. Entra nos mais íntimos recessos da minha alma, entra no meu coração e enche-o completamente com tua claríssima doçura. Faze com que minha mente beba profundamente do forte vinho do teu doce amor, pois somente tua presença é para mim consolo ou conforto, e só tua ausência me deixa entristecido. Ó tu, Santo Espírito, que sopras onde queres, entra em mim, atrai-me a ti, para que eu possa desprezar e ter em nada em meu coração todas as coisas deste mundo. Inflama o meu coração com teu amor, que para sempre arderá sobre o teu altar. Vem, eu te imploro, doce e verdadeira alegria. Vem, doçura tão desejável. Vem, meu amado, que és todo o meu conforto. Esse amor deveria ser uma força impulsora para todos os cristãos de hoje, né? Um amor por Deus, um amor por Cristo, um amor que impulsiona essa pessoa a trabalhar e fazer com que as verdades do Evangelho sejam conhecidas também por outras pessoas. Também por causa desse amor, por esse tempo, a Inglaterra se viu ali invadida pelos lollardos, ou seja, os pregadores pobres. Vários dos discípulos aí de Wycliffe se viram nessa incumbência, quando o Wycliffe ainda estava vivo, de espalhar os seus ensinos, de espalhar ali aquilo que ele acreditava sobre as Sagradas Escrituras.
Os Lollardos se constituíam aí de estudantes, pequenos proprietários, pessoas pobres mesmo. E a Igreja Romana, apoiada pelo parlamento, em 1401 passou a perseguir os Lollardos e condená-los à morte. Wycliffe continuou escrevendo até que no dia 28 de dezembro de 1384 ele sofre um derrame cerebral, vindo a morrer pouco antes do final daquele ano. Ele morre estando em comunhão com a igreja e por isso ele é sepultado no Campo Santo, vamos chamar assim, até que no Concílio de Constança, ocorrido em 1414 e 1418, seus escritos foram condenados e os seus ossos foram exumados, queimados e lançados no rio. Mas independente disso, a atuação de Wycliffe permanece até hoje. O legado de Wycliffe permanece até hoje, sendo aí esse grande servo de Deus. Tchau, até o próximo.